Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. É um texto que nós temos lido muito ele esses dias. Esse texto de Lucas. E hoje nós vamos falar sobre a morte e o estado intermediário. Por que eu escolhi falar sobre... Nós estamos falando sobre a série do fim. Dos últimos acontecimentos. Mas para muitos, os últimos acontecimentos é a morte. Então nós temos que falar, eu abri aqui para falar sobre a morte, né, e o estado intermediário. Depois que morre, para onde nós vamos, né? Então nós queremos falar sobre isso hoje. Quero que os irmãos prestem bem atenção. É um assunto que nós precisamos entender. Amém? Amém? Nós precisamos entender. Bispo, é um assunto alegre que vai me jogar para cima, que eu vou sair daqui falando em línguas. Eu creio que é também, né? É também. Então, quando diz, a morte é uma coisa que acaba com a vida da gente. É assim ou não é? Então é dessa forma. Então nós temos que entender que sobre a morte, que ela vai chegar para todos nós. Lucas capítulo 16, mesmo assentados, eu quero convidar os irmãos para nós fazermos essa leitura no versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos, diz assim, levados pelos anjos, para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, aonde? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aonde? Nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Espírito Santo de Deus, fala em nossos corações nessa noite, Pai. Nós queremos entender a Tua palavra, Pai. Por isso nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Todos digam amém. Antes de nós começarmos a ministrar a palavra, a falar sobre a palavra, compartilhar a palavra, eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. O nosso irmão Antônio, o diácono que fica ali naquela porta, não está bem, está internado, precisa de uma vaga em uma UTI para ir para Goiânia, para fazer os exames. E então gostaria de convidar a igreja para orarmos por ele. A irmã Aparecida, mãe da missionária Nilma, também não está bem, com problemas pulmonares. Não é Covid, mas não está bem, a respiração dela não está bem.
gostaria de convidar os irmãos para orar. Ela teve internada essa semana. E vamos orar para o menino o menino do Cícero, o Murilo que está desaparecido. E o menino da loja ali, que está, Fernanda, que ele chama, que está com Covid e não está bem. Vamos orar, fazer essa oração como igreja. O Senhor é o médico dos médicos. Amém? Pai, nesse momento, nós colocamos o Murilo, Senhor, na tua presença, Pai. Aonde ele estiver, proteja aquele jovem, Pai. Proteja de todo o mal, Senhor. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, o Fernando, Pai. Que o Senhor possa ali, Pai, visitar aquele jovem, Pai. Possa sarar o pulmão dele, Pai. Toda infecção venha sendo tirada, Senhor. Em um nome de Jesus. Nós colocamos também o irmão Antônio, que está com problemas pulmonares, a irmã Aparecida, Senhor. Visita também, Senhor, esses irmãos abençoados, Senhor. Que a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia venha sobre eles, Senhor. Nós ministramos e profetizamos a bênção, a cura, a proteção e a graça do Senhor. Todos digam amém, louvado seja Deus. Podeis assentar em nome de Jesus, amém. Quando a igreja ora, os milagres acontecem. Quem crê, diga aleluias. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vimos aqui uma passagem que fala sobre rico e Lázaro. Que fala sobre o estado das pessoas quando ela morre. Na verdade, nós não gostamos de falar de morte. Nem eu, nem você. Nós não gostamos. Todos nós temos medo da morte. E sentimos muito quando uma pessoa próxima de nós se parte, morre, vai para outro lugar, né? Então nós sentimos, deixa eu voltar aqui que andou um pouquinho. Coloca para nós aí, Eric. Aleluias. Esses dias a bispa, falando no almoço com Deus, ela falou sobre que a nossa vida ela é uma viagem. Uns entram, andam um tempo, descem, quer dizer, morrem, depois anda mais um tempo, entra outros, e assim a vida é dessa forma. Quantas pessoas que você conhece, que você ama, que não está mais entre nós? Então nós temos que falar, é algo real no nosso meio. A morte é uma das certezas da vida, amém? Quem está entendendo? Mas a morte, ela gera muito questionamento. Nós temos muitas perguntas para fazer em relação à morte. Por que nós morremos? Você já fez essa pergunta? Por que nós temos que morrer? Será que nós podemos alcançar a salvação depois que morremos? Será que depois nós estamos aqui na terra, não alcançamos salvação, mas depois que nós morrermos, nós vamos alcançar salvação? Muitos questionam. Qual outra pergunta? É possível falar com uma pessoa que já morreu? Será que é? Ficamos de que forma? Nós dormimos depois que morremos? Ou ficamos conscientes? Para onde vão os salvos? E para onde vão os não salvos? Depois da morte. Nós lembraremos da nossa vida terrena aqui, depois que morrermos? São todos questionamentos que nós vamos tentar falar com os irmãos hoje. Vamos tentar explicar para os irmãos hoje, baseado na palavra de Deus. Não falando nada de nós mesmos, mas baseado na palavra de Deus. Porque só a Bíblia pode nos trazer essas respostas. Só a palavra de Deus pode nos responder estes questionamentos. Então, nós temos que olhar, baseado na palavra de Deus. Então nós vimos aqui, primeiro nós vamos falar sobre morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo, ele falava muito sobre morte, mas ele esperava a morte como algo bom. Mas não é que, igual nós vimos várias seitas, que induziam os seus membros a suicidarem, a morrerem todos de uma vez, falando que a morte é algo bom. Na verdade, a morte é para ser algo bom para o cristão. E o apóstolo Paulo, ele fala, para mim, viver é Cristo. Quer dizer, é para fazer a obra, é para trabalhar
para o reino de Deus, é para fazer a vontade de Deus. Mas o lucro maior é morrer, porque ele sabia que se ele morresse, ele sabia onde ele ia estar no próximo momento depois da morte. Ele sabia aonde ele estaria depois que ele morresse. Está entendendo? Sim ou não? A morte, quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para morrer imediatamente. Ele não criou o homem para morrer. Mas por que o homem passou a morrer? Por causa do pecado. Quando o pecado entra no mundo, então o homem, o salário do pecado passou a ser a morte. Romanos 6,23 diz que o salário, porque o salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado, o homem passou a morrer, a passar por essa morte física. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas o mesmo escritor aos Romanos, Paulo falando, ele fala que o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. A vida é um dom de Deus. A vida eterna é um dom de Deus para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Amém? E nós devemos entender que o Senhor tem preparado para o homem a vida eterna. Uma vida eterna na sua presença. Irmãos, a morte é o destino de todos nós. Mas alguns de nós que estamos aqui hoje, por exemplo, nem todos podem não experimentar a morte. Pai, bispo, mas o senhor não falou que todos vão morrer? Ou não? A certeza da vida é a morte? Mas muitos aqui podem ser arrebatados. Como eu falei semana passada. Muitos podem morrer. Muitos de nós podem não estar aqui o ano que vem. Quantos estavam o ano passado e não estão nesse ano? Em Itapuranga, quantas pessoas novas, pessoas jovens, pessoas idosas também. Quantos não estavam aqui o ano passado, ou até mesmo o mês passado, não estão mais entre nós? Então, a morte ela vai chegar. Mas muitos de nós estaremos vivos quando Cristo voltar. Quem crê, diga glória a Deus. Diga aleluias. Amém? A morte, ela não se restringe à idade. A morte, ela não chega só num certo tempo. A morte, ela não fala, depois que você inteirou tantos anos, você vai morrer. Apesar da Bíblia dizer, olha o que a Bíblia diz no Salmo 90. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então nós, como igreja, nós temos que ter em nossa mente, nós temos que ter a consciência da brevidade da vida, queridos. Ela é muito rápida. O salmista diz que nós voamos. Nós chegamos a 70 anos. Irmãos, ontem eu era uma criança. Hoje, eu já estou do meio-dia para tarde. Então, é assim que funciona. O negócio passa rápido, irmãos. Esses dias eu tinha 20 anos. Hoje quem tem 20 anos é meu filho. É muito rápido. A vida passa rápido, como diz o salmista. Nós voamos. O tempo é muito rápido. E nós devemos entender isso. E nós ficamos muitas vezes jogando. Não, eu vou fazer a vontade de Deus. Quando eu construir isso, quando eu fazer aquilo, eu vou buscar o Senhor. Quando eu formar, quando eu casar. Irmãos, nós não sabemos o dia que nós partiremos dessa terra. A morte pode chegar para qualquer um de nós amanhã. Infelizmente é assim. Por causa do pecado isso aconteceu. Só devemos entender, ninguém sabe o dia da nossa partida. E devemos entender que só existe duas eternidades. Não existe um meio termo. Só existe, a Bíblia diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz
para a vida, e são poucos que acertam com ele. Amém? O que a Bíblia diz? Que só existe dois caminhos, só existe duas portas, a estreita e a larga. Então nós devemos entender o caminho largo e o caminho estreito. Só existe dois tipos, meu irmão, só existe dois tipos de eternidade: uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Só existe uma vida no céu com o Senhor ou a vida no inferno. Não tem o meio termo, nós temos que ter isso em mente. Não existe uma terceira via, não existe uma terceira opção, não existe uma coluna do meio. Existe céu e inferno, Cristo ou o diabo, ou Satanás, ou Lúcifer. Ah, bispo, eu não gosto que fala. Irmãos, quem não gosta que fala, tem que ter cuidado, que senão vai viver na companhia, que é muito pior. Então tem que te falar hoje que existe uma eternidade sem Cristo, e essa eternidade é com o diabo. Você tem que ter isso em mente. Não existe um meio caminho, não existe meio termo. É uma vida eterna com Deus ou uma morte eterna. E uma coisa, tudo é definido aqui na terra. Você vai definir a eternidade através das suas atitudes aqui na terra. Se você vai viver uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus, a definição é com as suas escolhas aqui na terra. É o caminho que você decide trilhar aqui na terra. São aquilo que você planta aqui na terra, é o que você vai colher na eternidade. Então nós devemos entender essas coisas. Às vezes nós gastamos tempo demais com o que não leva para o céu. Às vezes nós gastamos tempo demais com as coisas aqui dessa terra. E hoje, nesses dias, irmãos, eu quero falar com você. A vida é muito breve. Então não perca a oportunidade de marcar positivamente a vida de uma pessoa, a vida de quem está do seu lado, a vida de quem está no seu trabalho. Use o tempo que você tem, apesar de ser pouco tempo, você use ele para fazer o bem, para falar de Cristo para as pessoas, para falar que existe uma eternidade, para falar que existe uma vida eterna com Deus, para falar que quem não aceitar Jesus vai viver uma vida eterna sem Deus. É tempo, irmãos. Chegou os últimos dias e muitas pessoas estão se perdendo por causa do nosso silêncio. Por causa que nós estamos calados. É tempo de posicionar. É tempo de nos posicionar. Você fala que ama muita gente, mas tem muita gente do seu lado se perdendo sem você falar nada. Você calado. Nós calados. É tempo de nos levantar como igreja e entender essa verdade. Já tem mais de um ano que eu falo que nós temos um alvo. O alvo dessa igreja é morar com Cristo nos ares. Nosso alvo não é ir para o céu. Nosso alvo é morar com Cristo. Amém? Quem está entendendo? Nosso alvo é morar com Cristo. O céu sem Cristo não é nada. Eu lembro, eu fui criado na fazenda com meu avô. E quando dava o final de semana, eu queria ir lá para a fazenda ficar com meu avô. Gostava muito dele, da minha avó. Eu ia para a casa deles. Eu ia lá e aquele lugar era muito bom. Mas hoje eles morreram, eu voltei para lá. Eu já não acho graça. Porque o morador não está lá. O que fazia a diferença era o morador que estava lá. Então você deve entender que o que faz a diferença é o morador que está lá. E nós temos que ir para lá para estar com aquele morador. Amém? Aplauda o Senhor. É o morador que faz a diferença. E nós queremos ir para lá. Lá tem que ser nossa morada eterna. Uma vida eterna com Cristo. Aleluias. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluias. Foi por isso que Jesus falou para nós: não ajunteis tesouro aqui na terra, aonde a traça, a ferrugem vai comer, mas ajunteis tesouro lá. Ajunteis tesouro no céu. E como nós estávamos pregando sobre a vida
prioridades lá, o último que nós pregamos foi? Rapaz, saiu a cabeça. Cornélio, pastor. Ô, pastor. Nós pregamos sobre Cornélio. E o que o anjo falou para ele? As suas orações e as suas esmolas fizeram um memorial nos céus. E Deus viu. Irmãos, tudo que você faz em prol do reino de Deus, Deus está juntando lá, fazendo um memorial. Está fazendo um memorial. Tudo que você faz em prol do Senhor não fica em vão, não fica sem pagamento. Deus está juntando. Deus não esquece de você. Deus não vai esquecer de você. Amém? Amém, louvado seja Deus. Tudo que você faz em prol do reino de Deus está sendo colocado nos céus como um memorial. Aleluias. Outra coisa que nós devemos entender, irmãos, que existem visões equivocadas, visões erradas sobre o céu, sobre a vida eterna. Amém? Existem algumas visões que estão totalmente equivocada, distorcida da palavra. Devemos entender que não existe uma terceira via, como eu já falei. Às vezes a pergunta: existe um jeito de ir para o céu depois que morremos? Tem algumas religiões que pregam que você, depois que morre, vai para um lugar e ali você vai purgar os seus pecados. E depois das orações, e muitos justos orando por você, se o justo orar por você, você vai sendo purificado através das orações do justo. E aí, depois você consegue ir para o céu. Você consegue ganhar salvação através da oração do justo. Mas a Bíblia não dá esse respaldo. Essa ideia não tem respaldo bíblico. É uma ideia, só uma ideia, mas não é uma realidade. Então são visões equivocadas, visões distorcidas. Então às vezes nós pensamos: se eu não for salvo aqui, eu vou ser salvo depois. Mas não creia nessa palavra. A salvação, ela é conquistada, ela é alcançada aqui na terra. Na verdade, a salvação foi conquistada na cruz do Calvário. Mas você só recebe ela quando você aceita Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 12: pois todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem que receber a Jesus, senão não é filho. Amém? Tem que receber a Jesus como seu Salvador, senão não é filho. Então não existe, irmãos. Por mais que nós por mais que queremos acreditar, seria bom para nós se houvesse uma opção depois da morte. Mas não tem, a Bíblia não dá respaldo. Não existe. Você decide a sua vida eterna aqui na terra, no período que você vive aqui sobre a terra. Amém? Está entendendo, sim ou não? Outra coisa, outra visão errada é que quando nós morremos, logo após nós nascemos em outro corpo, até nós conseguirmos ir aumentando, nós vamos nos purificando, vamos nos tornando pessoas melhores através de nascer e morrer, até alcançar ali a pessoa perfeita. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem foi dado o direito de morrer somente uma vez. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se alguém te falar sobre vidas passadas, na vida anterior você era isso, não existe. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem somente uma vez. Vindo assim, a continuação do versículo, vindo assim o juízo, depois o juízo. Amém? Louvado seja Deus. Existe outra visão errada, que quando nós morremos, nós vamos dormir, e nós vamos ficar dormindo até o dia do arrebatamento, até o dia da ressurreição. E às vezes a Bíblia ela vai estar
O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele vai falar do sono. Lá em 1 Tessalonicenses 4:17. Abre lá, só para vocês entenderem. No 13, melhor dizendo, 1 Tessalonicenses 4:13 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. A respeito dos que dormem. Aí, às vezes você vai pensar, mas a Bíblia falou os que dormem, mas está falando do corpo físico. O corpo dorme, mas o espírito está com Deus. Então a Bíblia está falando, quando nós morremos, nós vamos viver com Cristo, nós estaremos com Cristo, amém? Louvado seja Deus. Então não existe esse negócio do sono da alma, que você vai dormir e vai passar muitos anos aí dormindo, e aí quando houver a ressurreição, aí que você vai acordar de um sono profundo ali. Não existe, isso não é bíblico. A Bíblia também, outra visão errada, a Bíblia proíbe, irmãos, falar com mortos. Deuteronômio 19, 9 até o 12 vai falar, e Isaías 8, 19, e em vários lugares a palavra vai falar também que é proibido falar com mortos. Então essa doutrina não é uma doutrina cristã, mesmo porque você não estará falando com a pessoa, você está falando com espíritos enganadores. Espíritos enganadores que vai usar ali a voz do seu parente, a voz daquela pessoa que você gosta, para falar com você. São espíritos enganadores. Então nós devemos entender que a Bíblia, ela proíbe falar com os mortos. Amém? Irmãos, uma questão, uma pergunta que nós fazemos é: os salvos depois da morte, para onde eles vão? Jesus, ele falou algo para aquele homem que foi crucificado ao lado dele. Lucas 23, versículo 43 diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus falando àquele ladrão da cruz, aquele homem que estava ali, que se arrependeu, falou: hoje você vai estar comigo no lugar, você vai estar no paraíso. Tem aí um grupo que até fez uma tradução própria da Bíblia deles lá, mas a Bíblia deles nem reconhece Jesus como Salvador. Eles colocam ali uma vírgula, né, e fala: hoje mesmo eu te digo, coloca vírgula, estarás comigo no paraíso. Então isso não vem da Bíblia. A Bíblia, Jesus fala claro, ele é bem claro: hoje mesmo, em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Os testemunhas de Jeová traduziram a Bíblia e colocaram uma vírgula ali: hoje mesmo te digo. Aí joga para frente, né? Estarás comigo no paraíso. Mas é uma visão errada, não é bíblico isso. Eles adaptaram a Bíblia à sua visão. Prosseguindo, o estado intermediário dos justos, embora sua alma esteja sem corpo, sem o corpo, é um estado de alegria e de exaltação. Sabe por quê? Porque eles estarão conscientes, porque foram feitos perfeitos em santidades e livres do pecado, e passaram agora a estar na presença de Deus. Então, ele vai estar com Cristo, como diz, no paraíso, e vai estar em alegria, porque vai estar com Cristo, vai estar andando ali juntamente com Cristo, vai estar vendo Cristo,
Então, como Jesus falou para aquele homem, nós, depois da morte, nós estaremos também com Cristo, participando ali da presença de Deus. E isso é importante para nós, somos igreja, entender. Então, o que Jesus disse: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, ele vai falar assim: sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausente desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Então o apóstolo Paulo está falando, ele diz que nós estaremos com o Senhor, que é melhor nós estarmos fora desse corpo para estarmos completamente com o Senhor. E nós só vamos estar completamente com o Senhor quando nós estivermos fora do corpo físico, depois da morte. Amém? Ele falando também aos Filipenses, no versículo 23 do capítulo 1, ele diz: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. O apóstolo Paulo falando aos Filipenses, ele está falando: eu tenho um desejo, meu desejo é partir, meu desejo é estar com Cristo, porque é algo muito melhor. O apóstolo Paulo está falando, é algo tremendamente, senão o restante do versículo diz, o que é incomparavelmente, diz assim comigo, incomparavelmente, mais forte, incomparavelmente melhor. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo fala: estar com Cristo é algo que não tem comparação, é algo tão maravilhoso, é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23 vai falar sobre isso, esse versículo. Só repetindo, fala: ora, de um lado e outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, quando Estevão, lá em Atos, prega uma palavra maravilhosa, falando de Cristo para as pessoas, dando uma aula de Antigo Testamento ali, ele vai falando, ele começa lá desde Gênesis, vai até Malaquias, falando ali, e quando o povo viu o poder de Deus que estava sobre a vida dele, não resistiu, e tentaram mataram na verdade Estevão. Então eles juntam ali a população e começam a apedrejar Estevão, e a Bíblia diz, lá em Atos, no capítulo 7, versículo 55 diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava assentado à sua direita. O que Estevão viu? Os céus abertos, viu o Pai, Deus, e Jesus sentado à sua direita. Então Jesus estava onde? À direita do Pai. E ele falou com... O que ele falou ali para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás no paraíso, hoje estará comigo. Então automaticamente entendemos que o ladrão, em algum lugar, Estevão não viu ele, mas ele estava lá, porque Jesus falou que ele ia estar com ele lá. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, nós entendemos que existe um paraíso, que Deus vai nos levar para um paraíso. Nós estaremos com Cristo depois que morrermos, e depois vai ser um lugar onde nós vamos esperar o arrebatamento da igreja. E quando houver o arrebatamento da igreja, nossos corpos que vão estar ali no cemitério, eles serão transformados e se juntará ao nosso espírito e alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós não vamos perder a nossa identidade, nós continuaremos sendo corpo, alma e espírito, só que por um momento nós vamos ficar separados do nosso corpo, porque o nosso corpo vai voltar ao pó, como diz a palavra, e o nosso espírito voltará a Deus, como diz a palavra. E aí nós estaremos com Cristo ali até a ressurreição. Amém?
E uma outra pergunta que nós fazemos: nós vamos estar conscientes? Você vai se lembrar das coisas aqui da terra? Hein? Vamos ver aqui. Estaremos conscientes? Existe um versículo que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Também Isaías 58, versículo 25, vai falar sobre esse estado. 25, versículo 8 de Isaías. Diz assim: Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse versículo muitos falam, não vai lembrar porque Deus vai fazer tudo isso. Mas não é isso que a palavra diz. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Então você não vai morrer mais. Não haverá nem tristeza, você não vai se entristecer. Não haverá choro, não haverá dor, pois a antiga ordem, a ordem do pecado, aquela ordem, sabe qual ordem que é essa aí? O salário do pecado é a morte. Essa antiga ordem, ela já passou. Então não vai haver mais choro nem dor. Mas sim, você não vai passar por uma lavagem cerebral quando estiver no céu. Você vai lembrar das coisas boas aqui da terra, sim. Você não vai lembrar das dores, das tristezas, das angústias. Porque senão não teria sentido, irmãos. Você vai receber lá o seu prêmio, lá no dia dos galardão, vai lá pegar a premiação, mas se você não souber do que se trata, que valor vai ter aquela premiação que Cristo está te entregando? Então, nós teremos sim, nós lembraremos das coisas aqui da terra. O Senhor Jesus falou que é algo que não ia acontecer lá. Nós iríamos ser, vamos ser como os anjos. Vamos casar, não podemos casar e nem se dar em casamento. Aqui nós casamos, damos em casamento, isso aqui na terra. Mas os fariseus perguntando, ele responde: lá não tem casamento, lá seremos como os anjos, não casamos nem se dão em casamento. Lá não vai ter casamento, lá não vai ter tipo a família, você chegar lá e encontrar a família, mas nós vamos ser uma família, a família de Deus, Cristo, a sua noiva e o Pai Todo-Poderoso e o Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, como eu já disse, nós temos que entender que não sofreremos uma lavagem cerebral quando estivermos com Cristo. Reconheceremos sim. E baseado no texto que nós lemos, nós podemos ver a história que nós lemos no começo dessa ministração sobre Rico e Lázaro, do capítulo 16 do livro de Lucas, versículo 19 em diante, vai falar a história. Não é uma parábola, irmãos, ela é uma história. Jesus está contando uma história. Ele está falando de um homem que vivia regaladamente, ele tinha todas as coisas aqui na terra, não quis estar com Cristo. Não é porque ele era rico, é por uma decisão que ele teve aqui na terra. E Lázaro passou por problemas, dificuldades, tinha ali as enfermidades que não sarava, e também os dois vieram a morrer, segundo o texto. E quantos estavam ali depois da morte? Um nos seios de Abraão, o outro num lugar de tormento. A Bíblia diz que esse lugar chama Hades. A Bíblia diz que é um lugar chamado Hades. O Antigo Testamento ele vai falar que o lugar de tormento, o inferno, era conhecido ali como Seol no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento ele era conhecido como o Hades. Mas nenhum dos dois é o destino final daqueles que morreram sem Cristo. Nem o Seol, nem o Hades. Porque o que está destinado para aqueles que não aceitaram a Jesus é o Geema, que é o lago de fogo,
lugar de sofrimento eterno. A Bíblia diz que lá o bicho não morre, atormenta dia e noite aqueles que estão ali, que forem lançados no lago de fogo. Existe um lago de fogo que está sendo preparado para todos que morrerem sem Cristo. Assim como existe um lugar, uma cidade santa que é feita toda de ouro, e que ali no centro dessa cidade tem a árvore da vida, os portões dessa cidade são grandes pérolas que está sendo preparada para a nossa eternidade. Amém? Existe, tudo está sendo preparado. Então nós decidimos, é aqui. Um dia tinha aquele cara lá que falava, é aqui e agora. Nós decidimos a nossa eternidade, é agora. Não podemos ficar com picuinhas, não podemos ficar com disse-me-disse. Nós temos que ter foco, nós temos que ter alvo. Amém, igreja? Nós temos que ter o nosso alvo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque senão nós perdemos a nossa salvação. Não podemos amar as coisas dessa terra, porque nós não somos daqui, nós somos do alto, e existe algo sendo preparado para cada um de nós, no alto, lá naquele lugar de tormento. Aí sim, aquele rico viu como ele estava sofrendo. Jesus, ele não ia contar uma história fantasiosa, nem mentirosa. Realmente aquilo é uma realidade. O rico, nessa história, ele continua sendo rico. Ele tinha morrido, ele deixou de ser o rico? Não. E Lázaro, quando ele morreu, deixou de ser Lázaro? O rico reconheceu Lázaro ou não? Reconheceu. O rico reconheceu a Lázaro. E Lázaro reconheceu o rico? Reconheceu. Abraão chamou. O que é Abraão? Abraão deixou de ser Abraão lá no céu? Ele foi reconhecido, sim ou não? Então nós entendemos que nós seremos sim reconhecidos no céu. Vamos reconhecer. É claro que não vai ter essa ligação. Qual a ligação? Eu, meu pai, não, nós seremos a noiva. Nossa família é o Senhor Jesus, é Deus, é a família do Senhor. Nós seremos uma só família. Amém? Está entendido? Louvado seja Deus. Outra coisa, pregar aqui na terra é função nossa. É nós que temos que pregar. Aquele rico, quando ele viu a situação que ele se encontrava, ele teve remorso. Ele não se arrependeu, ele lembrou dos irmãos dele, mas não porque ele arrependeu, porque ele achou o lugar muito ruim. Ele não arrependeu de estar ali, mas ele fala, manda Lázaro, manda alguém ir lá pregar para os meus 5 irmãos. Abraão já fala para ele, seus irmãos têm Moisés e os profetas, eles têm que ouvir eles. O que é Moisés e os profetas? Quando Jesus conta essa história, a Bíblia era composta sobre o Antigo Testamento só. Eram os profetas e o Pentateuco. Então por isso que Abraão fala para ele, eles têm lá a palavra de Deus. Pode ter certeza, irmãos, Deus não vai enviar um anjo para pregar a palavra, porque nós temos essa palavra. É o que Abraão falou para aquele rico, lá eles têm a palavra, eles têm a lei, eles têm Moisés, eles têm os profetas, e tudo que eles precisam saber está escrito lá, eles têm que ouvir. Olha o que diz o texto lá em Lucas. Lucas 16, o texto fala assim, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então devemos pregar a palavra, anunciar o evangelho, porque sim, nós
iremos lembrar das coisas lá no céu. Pedro, quando Jesus estava ali no Monte da Transfiguração, ele recebe a visita de duas pessoas, uma representando a lei e outra representando os profetas. Ele recebe a visita de Moisés e Elias. E Pedro reconhece Moisés e Elias. Ele fala: não, Jesus, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Mas aí você pode falar: mas Elias veio porque ele não reconheceu, porque ele não morreu, né? Elias não morreu. Elias subiu na carruagem, mas Moisés morreu. Ele morreu. Então, vai reconhecer sim. Gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Todos encontraram? Diz assim a palavra. Tem aqui na frente também. Quanto a mim, o apóstolo Paulo falando a Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém? Gostaria que você colocasse de pé agora nesse momento. Combati o bom combate. Nós como igreja, nós devemos amar a vinda de Jesus. Devemos também estar pronto para que, se Ele voltar hoje, para nós individualmente, porque existe 2 tipos de volta de Jesus. Ele pode voltar para cada um de nós individual, mas pode voltar também para toda a igreja. Amém? Nós esperamos a volta para toda a igreja. Na verdade, eu não queria morrer, eu queria ser arrebatado. Mas não sou eu que determino, é Deus que determina. Amém? É o Senhor que determina. Amém? Louvado seja Deus. Pai, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença, Pai. Sabemos que a morte e a vida estão nas Tuas mãos. Sabemos que só o Senhor tem o poder de tirar, o poder de te colocar. O Senhor tem o poder de todas as coisas, Pai. Nada nesse mundo acontece sem a Tua permissão, Senhor. E nessa noite, nós como igreja, nós entendemos, Pai, que o Senhor tem um propósito para essa igreja. O propósito é a salvação eterna, é a morada eterna com o Senhor Jesus. Por isso nós te agradecemos pela Tua presença, em nome de Jesus.